Se desejamos aprender e apreciar algo que vale a pena, então é bom preferir ser desconhecido, permanecer no anonimato, conhecer a si próprio e desprezar o ego é a melhor e o mais perfeito conselho. Pensar em si mesmo com arrogância, pensar em si sem arrogância, é sempre ter os outros em alta conta. É o melhor e o mais perfeito critério. Que benefício traz falar de forma erudita sobre a Trindade e sem humildade desagradamos a essa mesma Trindade? Na verdade, não é o conhecimento que torna o ser humano santo e justo. Entretanto, uma vida virtuosa o torna agradável a Deus. Prefiro sentir o arrependimento a saber como defini-lo. Pois que vantagens teríamos em saber de cor toda a Bíblia e os princípios de todos os filósofos se vivêssemos sem a graça e o amor divinos? Vaidade das vaidades é tudo vaidade, exceto amar a Deus e somente a Ele servir. Vamos ao Senhor em oração. Deus, estamos diante de Ti nesse momento, desejosos de aprender mais da Tua Palavra, aprender a respeito de Ti e de nós mesmos, Senhor, e que isso nos envolva em santidade e encorajamento para vivermos nesse mundo para a Tua glória. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu iniciei aqui no susto com vocês, 2 textos de Thomas A. Kempis, onde ele vai falar sobre o conhecimento e a vida do conhecimento. A grande tensão de muitas pessoas: conhecer e não praticar. Então ele vai trazendo esses termos: eu prefiro sentir do que conhecer. Mas ele não está fazendo uma diferença de eu quero só sentir e não conhecer. Ele está trazendo o seguinte: se uma pessoa conhece e ela não sente, então eu prefiro só sentir e não conhecer, e não ter o domínio da teologia. Enquanto muitos conhecem muito e não sentem nada, eu prefiro conhecer pouco e sentir muito. E hoje vai ser exatamente o tema da nossa aula, sobre o discipulado e o avanço teológico, sobre o conhecer, o aplicar, o se dedicar. Como o pastor falou, a falta de tempo é algo que realmente é um grande problema nosso. Um dia muito corrido, trabalhos muito corridos e falta tempo às vezes para sentar e estudar. Vamos conversar um pouco sobre isso também. E eu espero em Deus que a aula seja muito edificante, que leve os irmãos à reflexão e que o Senhor os leve a arrependimento, encorajamento, confirmação de que o trabalho está sendo muito bom, enfim, mas que o Senhor fale conosco nessa manhã. Clima de aula, então espero que vocês comentem, se for possível, perguntem se houver dúvida. É bom que realmente as dúvidas sejam tiradas, o comentário também seja feito. Se você perceber que é um comentário apropriado, faça também. Se quiser confessar também, fique à vontade. Aí vai do seu coração e da sua consciência. Mas um momento aqui é realmente aprendermos juntos sobre a palavra de Deus. Então, como eu falei, vamos tentar estudar hoje sobre a teologia na vida do discípulo. E o discípulo aqui é o discípulo de Cristo, antes de entrarmos para as relações do discipulado em si. Mas como funciona a teologia na vida do discípulo? Antes de entrarmos nisso, gente, é muito claro um seguinte aspecto: a teologia ela tem sido desprezada. A doutrina tem sido desprezada há muito e muito tempo. Eu posso pontuar aqui, por exemplo, a virada de século, aí do 18 para o 19, depois do 20 para o 21. A teologia ela tem sido desafiada. Ao ponto, por exemplo, do século 20 e 19, as pessoas da igreja dizendo o seguinte: eu não quero saber de teologia não, cara. Eu não quero saber de doutrina. Eu só quero uma coisa: sentir Jesus. Eu só quero sentir Jesus. Doutrina, teologia é algo que esfria o coração do homem. Agora, sentir Jesus, isso dá sentido à minha vida prática. Só que isso aconteceu há séculos atrás. E se eu perguntar para vocês quantas vezes vocês já ouviram isso, eu acho que os dedos não serão suficientes. Doutrina é algo ruim aos olhos de muitos hoje. Então, hoje ainda reverbera a seguinte expectativa: eu não quero conhecer a Deus, eu quero sentir a Deus.
Como se sentir a Deus e conhecer a Deus fosse algo totalmente diferente. Eu lembro de uma vez, eu estava conversando com um rapaz, que parecia um conhecedor, assim, né? Aí eu falei para ele, poxa, eu quero fazer teologia. Aí ele, rapaz, faz isso não. Isso é muita arrogância. Tentar conhecer a Deus. Não. Deus nós conhecemos no dia a dia. Sentimos Deus e praticamos Deus. Mas conhecer a Deus, não, isso não é possível. O homem é muito presunçoso. E eu fiquei pensando assim, eu falei, tá bom, né? Mas como tu conhece alguma coisa a respeito de Deus? De onde tu tira o conhecimento de Deus? Ah, eu tiro da Bíblia. Isso é o quê, meu filho? Isso é teologia. Então, ao falar de teologia, não estamos falando de grandes homens eruditos e cabeçudos sentados em grandes cadeiras da academia que não se relacionam com o mundo, só vivem no quarto lendo e publicando e não tem nada no coração deles, como se fosse um matemático criando fórmula. Não, estamos falando de algo que tem a ver com a nossa vida. Então, por isso gera emoções, gera atrito, gera confusões no coração, até as confusões serem solucionadas. Então, existe muito problema hoje de falar sobre teologia e doutrina, porque existe sim esse aspecto de negação. E com o Instagram ainda, e com o próprio YouTube, eu percebo que as bizarrices do meio evangélico se tornam cada vez mais claros. Por exemplo, na minha juventude, eu via muitas bizarrices, mas bizarrices no meu meio. Do pessoal que eu ia visitar numa igreja, eu via o outro, estava ali. Agora eu vejo bizarrice do Rio Grande do Sul, de Portugal, de todo mundo. Então hoje é muito comum você ver pessoas de fato que se arrogam como cristãos e pastores e apóstolos fazendo cada bizarrice assim, descomunal na internet, né? Gravando vídeo, falando algumas coisas, aquilo se propaga, enfim, ganha muita visibilidade. E aqui eu queria até destacar uma senhora que é muito famosa na internet, que tem as suas teologias totalmente estranhas e ainda assim tem relevância. Perguntaram para essa senhora uma vez, mulher pode pentear o cabelo e passar uma maquiagem? Não. Isso aí é espírito de pombagira. Mulher não pode fazer isso, é só o coque aqui, a roupinha aqui fechada. Ou você pode pensar, pô, mas isso é bizarro. Isso aí é muito estranho. É, também acho. Mas isso tem ganhado espaço cada vez mais. Ou seja, para ser motivo de chacota, por muitos, como é, ou para atrair pessoas que pensam da mesma forma. Mas não estamos falando desse tipo de teologia. Tá? A nossa teologia ela é pautada no livro de Deus, na sua palavra, como nós vimos hoje aqui. Então, nós temos esse contexto de desprezo por doutrina, desprezo por teologia, desprezo por leitura. Faço uma pergunta retórica para vocês aqui. Antes de vocês terem contato, por exemplo, com a nossa igreja, né? Vocês tinham o costume de ler livros? Se dedicar à leitura, de fato, pô, eu preciso ler a Bíblia mais, preciso ler outros livros. Talvez alguns tenham, e não tem problema, mas o que eu quero dizer é o seguinte, na cultura evangélica, existe uma repulsa por leitura, por conhecimento. Então, eu quero sentir só, eu quero estar na igreja, ter um contato espiritual, fazer um jejum, algo mais místico, mas você sentar na sua cadeira e passar algumas horas lendo, matutando coisas difíceis, é uma cultura muito esvaziada. Então, existe sim uma repulsa por doutrina. E muitos hoje, talvez alguns irmãos aqui, estou só jogando só um panorama de fundo, ainda tenham dificuldade de ter uma rotina de leitura saudável. Tem problemas com leitura. Mas por quê? Porque não gosta de Deus? Porque não ama Deus? Eu acho que não. É porque foi um hábito que não foi criado durante muito tempo. E conheceu esse hábito agora e precisa modificar a rotina da vida para se adaptar a esse tipo de realidade, né? Buscando em Deus o conhecimento. Então esse é o primeiro pano de fundo. A partir disso, eu queria perguntar aos irmãos, eu queria que alguém respondesse, tá? O que é teologia? Alguém poderia me definir teologia? Gente, sem medo de errar, tá? O estudo sobre Deus. Perfeito. Alguma outra coisa? Porque pode ter diferença de resposta. Alguma outra coisa diferente de estudo sobre Deus? Não, né? Beleza. Eu vou usar hoje uma definição que eu acho muito apropriada, porque vai utilizar o estudo sobre Deus, mas não será... Pensa no seguinte, imagina que alguém pergunte para vocês, vocês estudam teologia? Sim.
ela pode pensar que você é essa pessoa que está diante de Deus, dissecando Deus de forma fria, distante de Deus. Mas tem uma definição de William Ames, que é um teólogo puritano, presbiteriano. Ele vai dizer o seguinte: a teologia, preste atenção, é a doutrina de viver para Deus. A teologia é a doutrina de viver para Deus. Então, essa definição não apenas abarca o aspecto de você conhecer a Deus, mas que esse conhecimento tem que te fazer viver para Deus. Então, muito boa essa definição. A teologia é a doutrina de viver para Deus. Colocamos esse fundamento. A segunda pergunta que eu faço agora é a seguinte, quero que respondam também. Para que serve o teólogo? Qual é a função de um teólogo? Alguém se arrisca em responder? Perfeito. Conhecer a Deus e fazer ele ser conhecido. Tá? Eu coloquei aqui, serve para administrar a doutrina e por meio disso fazer discípulos de todas as nações. A mesma coisa. Então a função do teólogo é, eu vou conhecer a Deus, nesse aspecto de saber viver para Deus, e ao mesmo tempo, sabendo disso, eu torno esse Deus conhecido. E eu mostro às pessoas como Deus deseja que as pessoas vivam para Ele. Tá? Muito bom. Outra pergunta. É a última, tá, gente? Calma, é a última. Há pessoas sem teologia? Por quê? Mas a gente poderia colocar até ímpios dentro desse bolo? Sim, né? Então, toda pessoa é um teólogo. Todo ser humano produz teologia. Todo ser humano produz teologia. Todo. Até o ateu. A teologia do ateu é que não existe Deus. Então, é uma produção teológica dele. Agora, pensa o seguinte. Vamos pegar a definição de William Ames. A teologia é uma doutrina de viver para Deus. O teólogo, ele ensina a viver para Deus. Como todos são teólogos, se vocês perceberem, em todo mundo, teólogos cristãos bons ou não, ou ímpios, todos vão falar e discipular, ensinar a respeito da vida e de como ela precisa ser vivida. Porque é a função de toda pessoa. Pega, por exemplo, um pai dizendo para o filho, ó, você tem que fazer isso daqui, e você tem que terminar o ensino médio, depois fazer um concurso para ser isso, e olha só, se alguém tentar passar por cima de você, tem que fazer isso. Se aquela pessoa lá te fizer mal, você tem que agir dessa forma. Isso desde pequeno. Ou seja, o próprio pai, ele está mostrando para a criança como essa criança tem que viver para o mundo. Só que ele faz isso segundo a sua teologia, a maneira como ele enxerga o próprio mundo. Pode ser através do dinheiro, da lascívia, de obter recursos materiais, mas todos estão ensinando a todo momento a como viver uma vida. Todos sem parar, sem parar. Mas a função do teólogo é trazer a dimensão para viver a vida para Deus. Tá? Aí coloquei minha conclusão aqui, né? Todos são teólogos e com isso fazem discípulos ensinando a viver nesse mundo e como lidam com Deus. Isso é muito importante, em algum sentido, até no nível de um discipulado mais amplo, porque se a gente entender isso, nós entendemos que as pessoas que estão à nossa volta, elas têm uma missão, ou é uma missão intencional ou não, de te passar uma realidade, uma visão de mundo que elas têm. Tá? Você está no trabalho, por exemplo, aí vem uma pessoa e fala, pô, Lucas, faz isso daqui que é melhor, cara. Use esse e-mail aqui, que esse e-mail vai te fazer chegar mais rápido lá na frente, só que é um meio ilícito. Ele está te ensinando a ver aquela realidade de uma forma diferente. Sempre estamos vendo esse tipo de coisa. E às vezes, a pessoa não é mal intencionada, ela quer o seu bem. Mas ela fala isso com uma cosmovisão, com uma teologia totalmente errada. Seu vizinho, seu parente, enfim. Eles não estão entendendo a maneira como nós enxergamos o mundo. E nem conseguem entender também. Nessa introdução, alguma dúvida sobre o aspecto da teologia? Com isso, então, todos nós somos teólogos. Talvez não teólogos por profissão, usando esse termo, ou por ocupação principal, mas todos nós produzimos teologia. Seja você discipulador ou não, acompanhante ou não, não importa, você é um teólogo. Você está produzindo realidades a respeito de Deus e como Deus requer que as pessoas vivam. E a sua vida é um exemplo disso também. Então,
um grande tema agora inicial é como o crescimento teológico é importante para o discipulado. Como o crescimento teológico é importante para o discipulado. Primeiro, vamos entender que o crescimento teológico não é uma opção dentro da comunidade cristã, mas ele é uma obrigação. É um mandato que Deus nos deu. É um imperativo que Deus deu para que seus filhos cresçam no conhecimento dele. Então, o primeiro motivo está em Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 12. Alguém pode abrir em Colossenses, do verso 1, capítulo 1, do verso 9 ao verso 12, e fazer essa leitura, por gentileza. Paulo não está falando isso a pastores, mas para uma igreja. E olha a função do conhecimento. Anotem isso daí na Bíblia, ó. Transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira que vocês poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Está vendo? A teologia sendo o contexto da vida. Então, tendo o pleno conhecimento de Deus, é dessa maneira que você vai viver de forma que agrade ao Senhor. Conhecendo a Deus, conhecendo o seu mandamento, aquilo que ele vai dizer sobre determinados assuntos. Então, conhecendo a Deus, a sua revelação, nós temos a possibilidade de viver de maneira que agrade Ele. Assim, vocês serão fortalecidos, o fortalecimento vindo do conhecimento, com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, olha o papel do conhecimento. O cristão, ele é convocado a viver de maneira digna do Senhor. E Paulo está dizendo, para viver de maneira digna do Senhor, é preciso conhecer esse Senhor. Ele precisa avançar no conhecimento. Ele precisa crescer dia após dia. Só que, quando eu falo avançar, talvez isso traga diferentes interpretações. Avançar, gente, aqui nesse contexto, não é que você, por exemplo, o Lucas, ele vai avançar da mesma forma que o Alan no conhecimento teológico. Não é isso. Deus deu uma capacidade ao Lucas e ao Alan. E essas capacidades são deles. E eles vão avançar segundo essas capacidades. Porque se a gente colocar todos os irmãos no mesmo nivelamento, gente, isso aqui não existe. Ok? Não existe. Mas com o entendimento que Deus nos deu, com a capacidade que Deus nos deu, e até no momento que Ele nos chamou para a vida, a partir disso, nós temos que entender a dimensão que nós estamos e nos doar nesse conhecimento. Então, alguns vão crescer muito rápido, outros nem tanto. Mas o importante precisa ter um avanço. Tá? E com isso, eu até encorajo vocês a não se comparar muito com as pessoas nesse sentido, porque isso pode ser esmagador, gente. E pode até, assim, parar a caminhada de vocês. Tá? Eu estava conversando com uma pessoa alguma vez, e a conversa era o seguinte, olha só, eu não posso pensar na minha pregação e no meu conhecimento teológico e me comparar, por exemplo, com Augusto Nicodemos. Eu não posso, por muitos motivos. Primeiro que eu tenho 30 anos, ele deve ter uns 60 anos. Então eu não tenho o direito de exigir ter a mesma capacidade dele com 30 anos de diferença. Porque o conhecimento, ele precisa também de tempo para ser amadurecido. O conhecimento de Deus, ele é pleno e automático, nesse sentido. Deus não precisa de tempo para experimentar o conhecimento. Nós, homens, sim. Já tiveram a sensação de estudar um assunto e depois de muito tempo, por alguma situação da vida, ou depois de alguma explicação, você falou, caraca, fez sentido agora para mim. Gente, eu já sabia disso, mas agora que caiu a ficha. Por que isso? Porque o conhecimento precisa de maturação. Maturação de vida, maturação de vivência com Deus mesmo, com a igreja. Então, conhecer muito, às vezes, você só conhece muito, mas é imaturo para esse conhecimento ainda, porque não viveu muitas coisas para entender como aquele conhecimento funciona na vida prática da igreja. Fala lá. Não, sem dúvida. Nós queremos para ontem. Né? Por exemplo, vou pegar esse livro aqui. Ó. Esse livro aqui tem, sei lá, 400 páginas. Eu quero começar, eu falo assim, respeito de mim. Eu quero começar a ler esse livro aqui, eu quero terminar semana que vem. A minha expectativa é essa, porque eu quero fazer rápido. Só que o que adianta eu terminar isso daqui semana que vem, e na próxima semana, cara, o que ele fala mesmo sobre isso daqui? Eu falo, nem sei.
Aí dá aquela sensação de perdi tempo lendo uma coisa que agora eu não sei nada. Já tiveram isso aí? Já, né? Mas por quê? Eu preciso correr. Mas, gente, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Tá? Então não adianta ler 60 livros no ano e chega no final do ano, cara, mas qual foram os nomes dos livros que você leu? Ih, não lembro não. Nem o nome a pessoa lembra, o nome do livro. Mas qual é o autor? Também não lembro. O que ele fala? Cara, ele fala sobre isso, sobre o Evangelho. Poxa, a gente não conseguiu entender o pensamento teológico por trás daquilo ali. Mas talvez isso seja motivado pelo imediatismo. Eu quero ler muito porque eu preciso crescer muito rápido. Mas o crescimento não depende de todos nós. Depende de Deus. Tá? Então isso precisa ficar muito claro dentro do nosso coração. Fala, Edmir. Eu poderia dizer experiência, mas não no sentido de experiência de você precisar viver alguma coisa para entender aquela mesma coisa. Mas de caminhada com Deus, de caminhada com a igreja. Aquilo faz muito mais sentido, entendeu? Como eu estou vendo, por exemplo, a salvação. Quando um novo convertido, ele é chamado para o seio da igreja, ele entende a salvação de uma forma. É tudo muito novo para ele. Mas a partir do momento que ele estuda mais sobre a salvação, a eleição, o amor de Deus, aquilo vai ficando muito mais claro, muito mais colorido, cores fortes. Aí você fala, agora eu estou entendendo mais do que eu entendia antes. Então, realmente, o poder de Deus é muito maior. Mas por que ele não tinha essa sensação antes? Porque ele não teve tempo para viver, para amadurecer aquele conhecimento, para ver o que Deus faz com as pessoas. Então, é nesse sentido. Tá? E até na própria experiência mesmo. Se a gente for pensar em alguns casos só, não estou dizendo que isso vai servir para todos, mas pensa um caso de falecimento e morte. Um teólogo, talvez muito novo, ele não sabe lidar com isso muito bem. Né? Aquilo muito distante. Ele não tem sentimento por aquilo ainda. Mas quando ele vê alguém da igreja morrendo, uma criança falecendo, alguém passando dificuldade, e vem um texto da Bíblia trazendo aquela confiança, ele crava a confiança e Deus dá vitória na confiança, que ele vai ficar mais cascudo em relação àquilo. Então a própria teologia vai ficando mais densa. É o que o John Piper vai dizer no livro Graça Futura. Quando nós passamos por provações diante de Deus, e Deus nos livra das provações, o que nós fazemos no futuro? Olhamos para trás e pensamos, poxa, Deus já fez tanto. Então, eu olho para o futuro com a graça que Ele vai fazer a mesma coisa. Mas por que eu tenho isso agora? Porque eu já vivi com Deus ao ponto de experimentar o mandamento dele. Dizer que Ele realmente salva, que Ele liberta, que Ele traz a providência, que Ele cuida dos seus filhos. Então, isso faz mais sentido quando a gente passa por essas coisas. Tá? Olha o que vai dizer um texto aqui sobre isso. Aprender a palavra de Deus, incluindo sua doutrina, é uma responsabilidade não negociável da nossa cidadania. Aquele que é batizado tem o privilégio e a obrigação de aprender a língua de Sião. Então nós não temos opção, somos obrigados a ter esse privilégio de aprender a língua de Sião, vai dizer o Michael Horton na sua sistemática. Então o cristão precisa aprender a linguagem teológica, aprender sobre Deus. Ele vai continuar dizendo, doutrina separada da prática é morte. Prática separada de doutrina é apenas outra maneira de autossalvação e autoaperfeiçoamento. Um discípulo de Cristo é um estudante de teologia. Embora o conceito bíblico de discipulado certamente signifique mais do que estudo, ele não significa menos que isso. Então, um discípulo de Cristo, ele precisa se dedicar à teologia. Ele vai dizer, por mais que o panorama geral do discipulado não envolva somente o ensino, não é menos do que isso. Então, tem que estar envolvido com o estudo teológico. Aí, lembra do que eu falei no começo. Não se igualem a pessoas. É segundo o seu entendimento, segundo as suas capacidades, segundo aquilo que Deus te deu. Tá? Mas precisa haver esse crescimento. Uma outra importância sobre crescer e avançar em teologia no discipulado. Crescer no conhecimento é uma proteção contra falsas doutrinas e tendências espirituais. Quando nós temos discipulados fortes nesse sentido, e teológicos, quando o discipulador estuda e ele passa, e o discípulo também, e a igreja está envolvida nisso, é difícil passar heresia. Porque teremos pessoas fortemente habilitadas teologicamente para colocar seguranças na porta dizendo, daqui você não vai passar não. Essa estranheza aqui não passa daqui, porque temos um antivírus aqui muito forte.
Porque sabemos o que é verdade, sabemos o que é mentira. E sabemos dizer o que, da verdade e da mentira também. Vamos ler Colossenses, capítulo 2. Alguém lê, por gentileza, do verso 1 ao verso 8. Colossenses 2, do 1 ao 8. Então, olha o que Paulo vai dizer se vocês prestarem atenção. Para combater heresia, nós combatemos heresia com doutrina. E esse conhecimento está em Cristo. Olha o verso 4. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Ele está dizendo isso com essa intenção. Gente, se voltem a Cristo. O mandamento está lá. A verdade está lá. Não ouçam esses homens. O verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas. O tenham cuidado aqui no grego é como se Paulo fala assim, ó, preste atenção, olhos atentos, olhando tudo. Quando a pessoa vier trazer essa doutrina, cara, para e examina tudo. Tenha cuidado com tudo. Aquele modo furtivo. Observa. Para que ninguém possa enredá-los com vãs filosofias. Mas, olha só, se essa pessoa ela não está avançando teologicamente, ela não está qualificada e habilitada para observar, gente. Mas ela pode ser facilmente um peixe dentro dessa pescaria. E ser arrastado por esse tipo de conhecimento. E dizer, poxa, é legal isso daí. Né? Poxa, meu pastor fala a mesma coisa. Já viram isso? Já falaram isso com o pastor André. Ó. Viram o pastor André pregando e falaram, ó, poxa, a pregação é igual do meu pastor. Qual o pastor? Edir Macedo. É comum pessoas falarem isso. Mas por quê? São pessoas que não têm filtro sobre nada. Só por ouvir a palavra Jesus, poxa, tá legal, é muito bom Jesus, Jesus. Mas não consegue entender toda a mensagem, por trás daquilo, as suas consequências. Então, o cristão precisa ser habilitado a ouvir, observar, pensar, e às vezes nem aceitar de primeira. É pensar, mas não no sentido de, sai fora, mas, cara, estou com uma dúvida sobre isso, é isso mesmo? Ele leva a dúvida ao pastor, a pessoas mais experientes, mas nós temos essa preocupação de sermos aqueles que protegem o antivírus de heresias no seio da igreja. Mas para isso, tem que ter o crescimento teológico, o avanço teológico. Então, estudar teologia nesse sentido vai agregar à igreja, assim, bastante. Porque todos nós podemos ser habilitados a ouvir a mentira e combater a mentira trazendo a verdade. Então, o remédio para a heresia é essa doutrina. E por último, o crescimento teológico te capacitará a ensinar todo o plano de Deus, ou todo o desígnio de Deus, como Paulo vai dizer em Atos 20, 27. Então, se não há avanço teológico, imagina só isso, não há avanço teológico. A pessoa ela vai sempre ensinar e pregar a mesma coisa. Tá? E não apenas isso que é a consequência, porque ela pode definhar nesse conhecimento. Porque ela não consegue não parar de conhecer a Deus. Ela vai estar conhecendo outras coisas. O ser humano é uma esponja de conhecimento, gente. Se ela não usa a cabeça para conhecer a Deus, ela vai estar conhecendo outras coisas. Então, para que o desígnio de Deus seja ensinado na sua plenitude, isso certamente não é um encontro só, tá? Não, tá, gente? Não é um ano de encontro com pessoas, mas uma vida inteira você se propondo a ensinar todo o desígnio de Deus. Isso só vai acontecer se houver, na sua grande jornada, um avanço teológico. E você vai avançando dia após dia, entendendo mais a vontade de Deus, o projeto de Deus para o mundo, para os homens, e aplicando isso aos homens. Então, para que o desígnio de Deus seja ensinado, é preciso haver o avanço teológico. Fala, Douglas. Bom, eu vou fazer igual o pastor. No final eu te respondo. Por que no final? Porque lá no final tem uma sessão que vai ser sobre isso. Entendeu? Mas vamos segurar essa pergunta aí. Mais alguma coisa, gente? Pergunta, comentário? Fala, reverendo. Sim. Eu acho que faz muito sentido também no seguinte aspecto. Às vezes, a maneira como nós apresentamos o evangelho é engessada. É correta, perfeita, mas é engessada. E talvez essa apresentação não seja compatível em todos os contextos. Então, eu vou para uma comunidade. Se eu não pensar como eles vão entender essa mensagem, o que eu posso fazer para que eles consigam entender isso daqui? Talvez isso não faça muito sentido. Ou eu vou para um meio mais humilde, se eu começar a usar palavras que são corretas, mas o que significa isso? Traz mais dúvida do que solução para a compreensão do Evangelho. Então, acho que também tem um pouco a ver.
sobre a gente rever até as nossas analogias, ter um arcabouço maior sobre apresentações do Evangelho, para a gente poder usar. Ah, essa pessoa aqui, vou usar isso daqui. Aquela ali, acho que ela vai entender melhor esse. Ou tu não entendeu? Tem outra sugestão para você, tem outra analogia para poder usar. Então é ser versado nesse sentido também, muito bom. Diga-me. O problema não é só que eles eram conhecedores, eles não praticavam aquilo que eles falavam. Então a vida e a teologia deles eram totalmente compatíveis. Então era um grande perigo naquela época, né? Avançando. Segundo ponto. Qual é o valor da teologia? Fazendo uma brincadeira aqui, é bem caro, gente, porque comprar livro, misericórdia. Tinha que ter um cartão crente, livro do governo. Um bolsa livros. Porque nós sabemos, de fato, por N motivos, que a aquisição teológica não é algo simples. Tá? Isso demanda dinheiro, né? Demanda investimento. Você abrir mão de uma roupa, talvez, ou de algo melhor para comprar um livro que você acha que vai agregar bastante. Então, o primeiro ponto é esse. O valor da teologia é um valor, né, nosso país é um valor caro nesse sentido. Mas, não parando aqui apenas no tom de brincadeira, nós temos que o valor da teologia é um valor altíssimo. Não no sentido apenas do preço, mas no sentido muito maior. E nesse sentido muito maior, eu queria apontar com vocês a própria pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Se nós conhecemos a Deus hoje, e temos o privilégio de conhecer a Deus, fazer parte da família de Deus, um grande preço precisou ser pago. E não foi R$1.000 numa dogmática, ou alguns R$200 em alguns livros que são interessantes. Foi a preço de sangue. Então Deus torna o Pai conhecido. E a partir disso, nós temos a possibilidade de entender, de compreender, de se envolver com a revelação que Deus nos deixou em Jesus Cristo e na sua palavra. Abram por gentileza em João, Evangelho, capítulo 1, no verso 18. Então ninguém jamais conheceu a Deus, ouviu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai, no seio do Pai, é quem tornou conhecido, o revelou. A palavra revelou aqui no grego, ela é a palavra exegesato, que vem de exegese. Exegese é a interpretação. É como se João dissesse: Jesus Cristo é a interpretação de Deus, ou Jesus Cristo é aquele que vai revelar Deus. Por quê? Bem, as pessoas não conseguem compreender muito a respeito de Deus. A sua revelação ainda está muito limitada a muitos aspectos humanos. Mas o Filho de Deus se encarna e a partir da encarnação ele revela o Pai. Ele traz a revelação do próprio Pai. E isso foi pago com preço de sangue. Isso aqui é só uma atenção que eu quero chamar a vocês. A Bíblia e o livro não são para ficar na estante pegando poeira, gente. Por quê? Isso daqui foi conquistado com um preço muito alto. O preço do próprio Cristo e o preço dos irmãos que lutaram para que isso aqui acontecesse. Que publicaram, escreveram, ou homens que morreram porque traduziram para a sua língua oficial. Então isso daqui tem um preço muito valioso, que não deve ser desprezado. Deus se tornou conhecido. Não cabe ao cristão olhar para essa revelação e dizer: eu não quero saber disso. Deus conquistou essa revelação a todos nós. Então, nós temos esse preço sendo alto da própria revelação. E outro ponto importante sobre o valor do conhecimento teológico, o valor da teologia em si, é que a teologia ela vai fazer algo que ninguém mais vai conseguir fazer. Ela vai trazer conhecimento a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. Somente a teologia vai dizer aquilo que nós somos. E apenas a teologia vai dizer aquilo que Deus é. Não há outro lugar no mundo, não há. Todo conhecimento verdadeiro a respeito de Deus e do homem, o fundamento dele é a própria teologia. Se encontra na palavra de Deus. Mas a medicina fala alguma coisa a respeito do homem verdadeiro. Mas isso procede de Deus. O fundamento disso é o próprio Deus. Não é um pensamento original, criador. Não, é um pensamento secundário, mas começa no próprio Deus. Então a teologia ela vai revelar a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. E aqui eu queria trazer um exemplo muito interessante, que está em 2 Reis 22. É aquele encontro de Josias com o mandamento de Deus.
o livro tinha se perdido, o povo de Israel se perdido, porque não tinha mandamento, não tinha lei, não tinha nada. Quando o sacerdote encontra o livro e começa a ler a Josias, Josias entra em crise. Ele vai dizer, agora Deus vai nos matar. Por quê? Através da verbalização do conhecimento de Deus, Josias já se viu como um pecador, viu todos como pecadores, viu que Deus é santo e que Deus precisa agir com justiça. Todos vão morrer. Josias entra em desespero. Por quê? A Bíblia vai revelar aquilo que você é e aquilo que Deus é. Aí Josias vai até Deus, né? E Deus fala, Josias, você vai morrer em paz, fica tranquilo, porque eu vou te poupar, e a sua casa também. Mas olha o que o conhecimento faz com o homem. Revela aquilo que o homem é e revela aquilo que Deus é. E outro ponto importante é o próprio Salmo 19, vai dizendo, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os mandamentos do Senhor são justos, são todos eles limpos. Eles são mais doces do que o mel, mais preciosos do que o ouro. Olha o patamar onde o salmista coloca os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Então, se nosso coração não está de acordo com essa expressão de sentimento e de apreciação pela revelação de Deus, gente, tem algum problema na nossa teologia. Tá? Porque nós precisamos apreciar também os mandamentos de Deus dessa forma. E ter apreço por eles. Avançando, um dos outros valores de estudar teologia, o grande valor, é nos livrar de interpretações equivocadas a respeito de Deus e dizer coisas que Deus não disse. Eu vou levantar a mão primeiro, tá? Mas eu sou responsável por, em alguns estudos, falar coisas que Deus não disse. E perceber depois de algum tempo que eu cometi um equívoco. E coloquei palavras na boca de Deus que Ele não falou. Isso é comum ou não é comum, gente? Mas por quê? Lembra? O conhecimento ele precisa ser avançado. Nós temos que crescer. Então, esses equívocos, eles estão ali, permeando. Ninguém está isento disso não, tá? Ninguém está isento disso. Mas, quando nós estudamos teologia, avançamos, temos apreço por aquilo, nós vamos revisar o nosso texto diversas vezes. Por quê? Eu não posso falar algo que Deus não falou e dizer que é Deus que falou, só para cravar autoridade na minha fala. Isso é muito sério. Então, estudar teologia, o valor dela é que ela vai te livrar de interpretações equivocadas. Fala, Ronaldo. Sim, pô. E essa história é muito comum, né? Pessoas há 30 anos na igreja que não conhecem nada. Gente, isso aí é triste, mas é o comum. Olha só esse texto aqui. Gente, esse texto eu acho fenomenal, porque eu já presenciei esse tipo de coisa. Isaías 42, versículo 6, vai dizer assim, ó, eu, o Senhor, chamei você em justiça. Não, calma aí. Não, Deus, é o 41. Ah, é o 41. Olha o texto. Isaías 41, 6. Um ajuda o outro e diz a seu próximo, seja forte. Gente, eu já participei de muitos eventos de jovem, onde o tema era amizade cristã. E a pregação era, e um ao outro ajudou, e o amigo disse, esforce-te, ajuda um ao outro. Um cordão de 3 dobras é melhor do que 2, aquelas coisas todas. Pô, e já vi, assim, pessoas inflamadas, eu me incluo nisso, falam, poxa, que legal, precisamos ter amizades fortes, que maneiro. Aí depois de burro velho, falei, poxa, deixa eu ler esse texto. Aí o próximo versículo, tá? O próximo versículo. O artífice anima o ourives, e o que trabalha com martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. O que significa? É que tem 2 pessoas fazendo ídolos contra Deus. E a pessoa está fazendo um ídolo ali para Deus, só que ela está meio cansada. Ah, não quero um outro ídolo, né? Um Deus pagão. Ela está meio cansada de fazer aquilo. Aí o outro fala, cara, esforça-te. Monta isso aí direito para não cair. Nosso Deus está ali, pô. Nosso Baal, Astarotes. Então, o esforça-te aqui não é um esforço de, cara, vamos servir a Deus juntos, não importa o que acontecer, vamos caminhar juntos. Não, é esforça-te para pecar contra Deus juntos. Então, é um texto simples, que no próximo versículo já explica
mas é um erro de interpretação que acontece. E colocando na boca de Deus coisas que não existem, principalmente nesse contexto. Então, existe um perigo. Se vocês lerem depois Ezequiel capítulo 13, Deus vai dar diversas advertências ao povo e aos profetas, dizendo: eu não disse isso. Aqueles que dizem, o Senhor disse, quando eu não disse, pagarão por isso. Então, existe uma grande responsabilidade por pregar a palavra de Deus e pregá-la fielmente. Tá? Então, não é qualquer tipo de trabalho teológico e trabalho em igreja. Pregar a palavra de Deus é algo muito bom, mas ao mesmo tempo que carrega a sua responsabilidade. Fala, Rafael. Sim, é absurdo. Jeremias capítulo 5, verso 30 e 31 vai dizer o seguinte, é um dos textos que eu mais fico impactado nas Escrituras. Uma coisa horrorosa e terrível acontece nessa terra. Se eu não me engano, é a única vez que traz isso na Bíblia. Uma coisa horrorosa e terrível acontece nessa terra. A pergunta é, o que acontece? Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam pela sua própria autoridade e meu povo gosta disso. Então, a coisa horrorosa, terrível acontecendo é o povo de Deus falando coisas que Deus não falou. E o pior, gostando disso, desejando, se alimentando disso. Avançando para o próximo ponto, e já caminhando para o final. Quando o discípulo não se interessa em avançar teologicamente, o que acontece? Então o discípulo ele não quer avançar, ele está com alguns problemas, ou ele não quer, ele não está respondendo bem à situação, os estudos. Estamos percebendo que ele recebe um bom conteúdo, mas ele não consegue reter aquilo, e às vezes pode desprezar também. Quais são as consequências caso isso aconteça? Primeiro, o perigo de se tornar preguiçoso ao ouvir. Texto de Hebreus, capítulo 5, verso 12 ao 14. Alguém pode ler, por favor? Hebreus 5, do 12 ao 14. Só não é preguiçoso, não consegue avançar. Está sempre nos primórdios ainda, nos rudimentos, no inicial. Mas por quê? É porque o outro lado não está querendo engajar? Não, é porque não está respondendo ainda. É igual aluno da escola, se a gente passa uma matéria e ele não se engaja em estudar a matéria para ir para o próximo conteúdo, se for para o próximo conteúdo, vai atrasar, ele vai aprender, porque uma coisa está levando a outra. Então precisa ter esse engajamento do discípulo ao estudar. Uma outra possibilidade é que isso pode ser uma atitude pecaminosa, ele pode estar num lugar de pecado. Lógico que pode ter inúmeros contextos, mas a pergunta que eu faria é, por que não se está avançando em teologia? Qual é a motivação? Qual o porquê disso? Porque não há estudo, não há um tempo reservado na semana para poder estudar, um livro da Bíblia, se dedicar nisso, fazer algum curso, talvez, se for a possibilidade, enfim, mas ter um tempo para isso. Talvez seja uma resposta pecaminosa. Algo está tomando o lugar do estudo teológico. Muitos trabalhos, muitos afazeres que poderiam ser tirados aos poucos, mas o estudo teológico, como nós já vimos no começo, não é uma opção na vida do cristão. É uma obrigatoriedade. Aí lembra, gente, lembra? Não precisamos nos igualar. Alguns vão avançar mais, vão ler coisas mais difíceis, e outros vão ler coisas mais fáceis, mas estão avançando. A questão é ir avançando. Tá? E outro problema que pode acontecer é a própria incapacidade de ser um servo do serviço de ensinar. E aqui na nossa igreja, especialmente, por mais que os irmãos não estejam dando aula no EBD ou pregando, gente, eu acho que todos vocês já deram estudo para alguém alguma vez na vida. E muitas vezes na vida. Eu nunca vi uma igreja assim, onde um membro ele pode abrir na tranquilidade algum texto das Escrituras e explicar. Então, se não há esse tipo de avanço, como nós explicaremos? Como abordaremos mais os visitantes, por exemplo? Né? Não tem como. Isso pode até te retrair, falar assim, pô, nem vou ali porque já não estou sabendo muito, não estou... Quando nós estudamos, colocamos nosso coração diante dessas coisas, o encorajamento vem junto. Eu preciso passar isso para frente. Eu vou me encontrar com a Alan semana que vem para poder passar para eles tudo que eu aprendi, que é muito maneiro, eles vão gostar também. E você vai disseminando isso entre as pessoas. Mas se não há esse avanço, também não há motivação para poder fazer isso. Por quê? Não tem coisa nova. E o novo aqui não é novidade que não está na Bíblia. Tá? Não. É a renovação do pastor que ele falou. Tirar coisas velhas, trazer coisas novas. Isso é muito bom no nosso meio. Né? Pessoas vão na casa das outras. Qual é o costume? Levar uma palavra. Abrir um texto e falar alguma coisa. Mas vão falar o quê, se não há avanço teológico? Se não há uma dedicação a estudar? Pode incorrer no risco de falar coisas que Deus não falou.
Então, existem esses problemas que são sérios, tá? Não são pequenos problemas. E como a nossa igreja é muito engajada nisso, é muito mais necessário a gente se engajar nisso cada vez mais, tá? Cada vez mais. E continuar com essa movimentação de abordar visitantes, pessoas desconhecidas, pregar o evangelho para outros, sendo pessoas habilitadas a anunciar o evangelho. Isso é muito bom. Isso vai servir também para o discipulador. Um discipulador que não deseja mais, ou por algum motivo não está avançando mais na teologia. Se ele não avança mais na teologia, vai entrar no mesmo padrão. Como ele vai conseguir ensinar todo o desígnio de Deus durante os anos que ele tem? Ele vai parar em algum momento. E se ele não está avançando na teologia, ele está avançando em outra coisa. Porque todo homem vai avançar em alguma coisa, gente. Todos os seres humanos estão aprendendo sobre alguma coisa. Se não é sobre Deus, uma outra coisa vai ocupar esse lugar. Então, há essa necessidade de trazer coisas, renovar o nosso conhecimento, livros novos, abordagens novas, visões novas a respeito do mesmo assunto que já foi visto no passado, mas aplicar aquilo em contextos diferentes. E tudo isso são ferramentas e habilidades que é feita com tempo e com prática. Tá? Ninguém é habilidoso ao ponto de aplicar doutrina assim rápido, porque estudou hoje e amanhã já consegue fazer isso. Não, é um treinamento que dura, né? 20, 30 anos, 10 anos, 5 anos. Tem esse aperfeiçoamento. Então tem esse perigo para o discipulador também. Agora, como avançar teologicamente diante da falta de tempo? Quantos se encontram nessa situação? A falta de tempo é um fator importante para um não avanço. Bem, já trazendo também a dúvida do Douglas para esse meio, é muito comum, e aqui eu falo de modo geral, a gente ler livros. Só que qual é o problema, às vezes, de ler livros ou muitos livros? É que, às vezes, os assuntos desses livros são totalmente, ou em alguma medida, desconectados com o contexto que você está inserido. Por exemplo, no seminário eu tinha uma vontade de fazer meu TCC sobre o Jesus histórico. Eu gostava muito desse assunto. Aí eu fui falar com o pastor sobre isso e falei, poxa, eu queria fazer sobre isso. Ele falou, cara, mas você vai aplicar isso na tua igreja? Qual é a relevância que isso vai ter na tua comunidade? As pessoas falam sobre isso lá, tem pessoas chegando, falando sobre isso, que você precisa refutar, trazer uma boa abordagem. Eu falei, não, pô, é porque eu gosto. Ele, cara, então busca uma coisa, talvez, para você ter um direcionamento agora para a igreja, e no futuro você vai estudando passo a passo um assunto que você gosta. Então o problema, às vezes, é estudar muita coisa que não se conecta e não tem um planejamento de estudo. O seminário, ele acaba sendo bom por causa disso também, porque você sentou no seminário e as matérias estão ali. Você não tem a possibilidade de pegar uma matéria aqui, colocar e tirar a matéria, não tem. Você vai seguir aquele padrão até o final do curso. Mas como existe essa liberdade, então você estudou um livro hoje, um outro amanhã, que não se conecta, e por não ter um estudo mais aplicado do livro, aí vai ser o que a gente falou, não tem retenção de conteúdo, você não sabe muito bem o que você leu, e você se encontra talvez na mesma posição que foi anteriormente, de li muito e não tenho mais nada para oferecer. Então, um dos conselhos práticos que eu posso dar aos irmãos, nesse sentido conversem com as pessoas que conhecem vocês. E saibam as defasagens teológicas que vocês têm, assuntos que vocês precisam aperfeiçoar e fala, poxa, me ajuda a montar, fala com o pastor isso daí, dá mais um trabalho para o pastor. Fala, pastor, me ajuda a montar os assuntos que eu preciso estudar esse ano. Eu não sei isso, mas eu tenho tanta coisa. Vai ter pessoas capacitadas para isso. Olha, irmã, faz isso daqui, pega esse livro, estuda. Depois que você estudar, traz estudos sobre esse livro. Porque isso vai fazer com que você, grave aquele assunto. Reflita sobre aquilo. Não leia 100 páginas de uma vez sem refletir. Então, tem esse estudo já padronizado. Qual é a hora do dia que você pode estudar? Cara, só à noite, durante meia hora. Não dá para fazer mais nada? Dá para fazer mais nada. Então, pega aquele tempo e faça isso. Mas leve essas demandas para as pessoas que conhecem a realidade de vocês, as defasagens de vocês e aquilo que elas conseguem enxergar que vocês poderiam ajudar na igreja local. Falei, Melissa. Por exemplo, digamos que eu não saiba nada sobre as duas naturezas de Cristo. Não sei nada sobre isso. Eu posso separar 3 livros para ler sobre esse assunto, que falam sobre o mesmo assunto. Autores diferentes, abordando o mesmo assunto, com perspectivas diferentes.
E no decorrer, você vai anotando, vai escrevendo, sem pressa de terminar para pegar o outro. Gente, a intenção da leitura do livro não é ter uma contabilidade no final do ano, é para você aprender. Aí pega a Bíblia, faz e marca estudo com pessoas. Poxa, isso aqui é muito legal, pensa, medita e fala, poxa, vou montar um estudo sobre isso. Leva para alguém que aquilo vai internalizar. E vai ser um estudo não apenas para você, mas para você compartilhar com a igreja. Se o estudo teológico, ele só fica para você, gente, isso não é teológico. Lembra? Conhecer a Deus e viver. Torná-lo conhecido e ensinar a como viver para Deus. Então, se você leu algo que é muito legal num livro, ou na própria escritura, marca aquilo ali, se aprofunda e marca com pessoas da igreja. As pessoas daqui elas gostam disso. Vai com visitante. Visitante, então, que não tem muito direito de falar não para visita. Deixa na tua casa semana que vem. Tem um estudo para te dar. Faz isso com 5 visitantes. Eu te garanto, depois do 5º, esse assunto você já dominou. Mas sem afobação, gente. A nossa vida, o tempo dela, é medido por Deus. É por Deus. Então, façam, encorajo vocês a fazerem isso. Fala, Pamela. É isso. Então, não peguem só livros. Tentem comprar comentários, alguns comentários de livros pequenos. Poxa, vou ler esse livro aqui, bíblico, mais profundamente. Não vai ser só um devocional de uma leitura. Eu quero ler o que o autor vai dizer sobre aquilo e estudar. Depois fragmenta o teu estudo e vai trazendo para outras pessoas. Porque isso vai fixando cada vez mais o conteúdo e você vai compartilhar o que é de bom para a igreja. Tá? Então, esses são os conselhos mais práticos. Fechando a nossa aula, o que nós temos, gente? Que a teologia é um serviço de conhecer a Deus, torná-lo conhecido, mas não para por aí. A prática está totalmente envolvida nisso. O serviço teológico não é fácil, ler não é fácil, estudar não é fácil, dedicar tempo para isso não é fácil, mas nós fomos chamados para isso. Lembra? Nós somos chamados a entender a linguagem de Sião, a aprender essa nova linguagem. E o motivo da linguagem não é apenas ler para a gente mesmo, é compartilhar da mesma linguagem. Então que a gente se engaje nessas coisas. Eu me coloco como alguém defasado em muitos aspectos que eu falei. Mas em Cristo nós temos motivação para averiguar deficiências e eu preciso consertar. Vamos crescer, vamos compartilhar, ler, mas ler para a glória de Deus e cativar cada vez mais as pessoas à nossa volta com Cristo. Amém? Então aqui eu quero encerrar com vocês. Abro para perguntas, comentários. A gente lê e encerra, se houver. Existe. Mas a régua é difícil de... Mas existe. Óbvio, você pode entrar no seminário sem saber nada. Mas o teu processo de aprendizado vai ser muito, muito mais difícil. Imagina você entrar num curso de matemática sem saber somar. Você pode aprender? Pode. Mas vai ter que... Isso falando de seminários bons. Se o seminário for ruim, aquela pessoa não vai ter nem capacidade para averiguar se o conhecimento é verdadeiro ou não. Se é uma heresia ou não. Então, existem perigos e dificuldades dentro desse campo. Mas existe sim, cara. Eu creio que existe. Mas a régua para dizer está aqui, depende de lugar para lugar. Mas não seria tão bom a pessoa já entrar no seminário direto. Já aprender um pouco mais com a igreja. Fala, Thaís. A experiência ela vai entrar se o teólogo, o cristão, ele viver aquilo que ele fala. Porque ele vai ler os mandamentos de Deus e vai viver a partir daquilo. Então, a partir disso, cara, virar experiências. Não é uma experiência sobrenatural, não, tá, gente? Mas é de você passar provação e você ser acudido por Deus. De você estar triste, o irmão te ajudar na tristeza e você ser amparado pela igreja. De você estar num dia muito triste, se sentindo nada, e você lembrar que Cristo é tudo. Então, você está sentindo o mandamento de Deus. Então, você passa a ter essa experiência a partir do momento que você vive aquilo que você está lendo, que você está estudando. Aos poucos você vai entendendo como aquilo realmente é vivido na igreja e no próprio ser humano. Bem? Vamos orar então, gente. Senhor Deus, somos gratos a Ti por esse momento. Clamamos a Ti porque nós entendemos as nossas limitações, dificuldades. Muitas vezes preguiça, Senhor, e eu me coloco como um deles. Muitas vezes má vontade. Ó Deus, oramos para que os nossos olhos sejam transformados, para que a visão da revelação seja uma visão muito alta, Deus. Que haja apreço, haja louvor, haja prazer, comprometimento em estudar a Tua Palavra.
não apenas para nós mesmos, mas para compartilhar as boas notícias, a verdade de Deus para os outros. Tenha misericórdia de nós, que venhamos avançar em teologia, para que assim a nossa vida em igreja avance também. Nós cremos, apenas a teologia, a boa doutrina, o conhecimento de Deus nos fará ser pessoas mais saudáveis espiritualmente, amando mais a Deus e aos nossos próximos. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.